Shalom, graça e paz, queridos. Vamos para mais uma lição, A lição 7 do módulo 2. Vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer e bendizer o teu santo nome, porque tu és Deus fiel, poderoso, grandioso. Queremos pedir ao Senhor a tua sabedoria, entendimento, para nós compreender mais uma vez, meu Deus, essa lição pela inspiração do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Sétima lição, compreendendo o modelo dos 12. Vamos compreender agora o modelo dos 12. Inspiração. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10, versículo 1. Introdução. O amor consolida uma vida, ajuda a organizá-la e restaurá-la, mesmo a ferida mais profunda que possa existir é sanada através do amor. As pessoas são resgatadas e curadas quando há amor. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é amor, em 1 João 4,16. Em 1 Epístola de João 4,16. Baseados nessa afirmação, podemos declarar que o primeiro consolidador do homem é Deus. Na visão celular, ganhamos as vidas para Jesus através do amor que Ele derramou em nossos corações, dando sua própria vida em nosso resgate. Romanos 5:5. Primeiro ponto. Por que 12? Por que o modelo dos 12? E por que é o modelo dos 12? Muitas pessoas não questionam qual é a tua igreja. A visão, eu faço parte da M12 e tal. E elas vão fazer as perguntas, Por que 12? Por que modelo dos 12? E o que é modelo dos 12? Vamos lá então aprender. O M12 não é um ajuntamento de grupo, mas a formação de uma equipe de 12 discípulos. É o levantamento de uma equipe que trabalhará com uma expectativa de conquista nos mais variados segmentos da igreja celular, visando conquistar as multidões. O M12 é a chave para a multiplicação, e ao estarem organizados, os discípulos conquistarão mais rapidamente. Esse modelo tem o objetivo de direcionar a equipe e fazê-la funcionar somente um M12 organizado e unido conquista territórios. Então, o M12 ele não trabalha com grupos, sozinho. Tem um grupo, uma multidão, e ele sozinho para guiar essa multidão. Não, o M12 ele trabalha com uma equipe, ele forma uma equipe de 12. E com esses 12 ele direciona a ajudar a tomar conta, de um território, para ali conquistar mais territórios. Então não tem como ter conquistas se o líder trabalha sozinho, Se ele trabalha sozinho, a carga sobre ele não pode fazer muitas coisas só. Então o M12, a visão do M12 é trabalhar, formar primeiro uma equipe. Você vê aí que Jesus, quando veio, antes de Jesus ir pregar o evangelho, antes de Jesus ir anunciar, a palavra de Deus, o que foi que Jesus fez?
A Bíblia diz que Jesus foi buscar um por um. A Bíblia diz que Jesus foi na beira-mar, chamou Pedro, entendeu? Chamou ali Simão Pedro, chamou André, foi chamando. A Bíblia diz que Jesus vai ali, vê ali o Mateus ali, né? Sentado ali na mesa cobrando os impostos. Aí Jesus chega ali e diz: segue-me, chama Mateus. Tá entendendo? Então Jesus vai chamando primeiro a sua equipe. Jesus vai escolhendo primeiro a sua equipe. Ele vai chamando 12 para o seu lado. E o que foi que Jesus fez? Chamou 12 pessoas, ok? Essas 12 pessoas não era cheio, né, de talento, capacidade, não. Pescador analfabeto, Pedro era analfabeto, iletrado. Tá entendendo? Então Jesus via nas pessoas, né? Imagine aí, vamos lá, usar a inteligência. Jesus vai na beira-mar e fica analisando ali Pedro. Aí, ó, esse homem aí, ele pode ser analfabeto, mas esse homem passou a noite todinha trabalhando para pescar peixe. Ele poderia estar em casa, deitado, como muitos, desocupados. Aí Jesus analisou o seguinte: ele pode não ter estudo, mas esse homem tem garra para trabalhar. Imagine eu chamando ele para trabalhar para o meu reino. Imagine eu chamando ele para trabalhar para a minha obra. Se ele já se levanta de madrugada para ir pescar, imagine esse homem trabalhando para mim nas madrugadas. Ele já está treinado nas madrugadas. Então eu preciso de trabalhador, preciso de homem de sangue no olho para trabalhar para mim. Tá entendendo? Então Jesus vai, chama um iletrado, mas não tinha, por mais que ele não tinha conhecimento, estudo, mas o Simão Pedro tinha garra para trabalhar, não era preguiçoso não, irmão. Como muitos tem aí, preguiçoso aí, que passa o dia, vai dormir tarde, acorda tarde e fica lá esperando chegar a comida do céu, é? Então você vê que a estratégia da visão M12 é primeiro chamar uma equipe de pessoas, treinar elas, orientar elas, passar a visão para elas, passar a ideia, passar o propósito, passar o conhecimento, passar o projeto para elas, e quando elas estiverem capacitadas, treinadas, com a visão que o líder tem, então agora é hora de tomar territórios, alcançar territórios, entendeu? Então o M12, ele não se preocupa em ganhar multidão em primeiro lugar, como existe, né? Muitas outras igrejas que não fazem parte da M12, eles têm uma grande multidão e trabalham sozinhos. E aí não consegue administrar e aí vai perdendo. Mas a M12, ela chama uma equipe de 12, ok? E dessa equipe ela vai crescendo. Dessa equipe de 12 ela se torna uma equipe de 24, 12, entendeu? E aí vai, como Jesus depois escolheu 70, tá entendendo? Então ela se multiplica. E aí o líder, ele vai jogando, ó, você vai para ali, trabalha nesta área, nesse setor e tudo, e de repente o líder com a sua equipe de 12 vai conquistando territórios, tá entendendo? Só fará história a equipe que se mantiver fiel. Não, parte 2, qual a importância do modelo dos 12? Qual a importância do modelo dos 12? Hoje, fazer parte de um M12 e estar na visão celular é um privilégio. Ser modelo, falar do líder libertador
que sabe administrar e que aprendeu a trabalhar em equipe, entendendo que não se conquista nada sozinho e sabe a importância de cada um na equipe. O M12 gera líderes conscientes que por trás deles terá sempre uma equipe em funcionamento. Os 12 descritos como princípios no livro de Números eram nobres, poderosos, guias de multidões, homens de destaque nas tribos, onde está em Números 13, 1-16. Eram agentes influenciadores através de seus comandos e atitudes. Então você vê aqui que Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser o libertador de uma multidão, meu irmão. E aí a multidão tinha muitos problemas. Só que estava sendo cansativo para Moisés. E aí o sogro de Moisés, o genro, chegou para Moisés e deu um conselho. Por que tu não forma uma equipe de 12 para te ajudar nessa caminhada? Cada 12, ele vai ter uma quantidade de pessoas para ajudar a julgar a causa delas. Aí tu fica julgando, Moisés, a causa de todo mundo, aí tu fica cansado. E aí como é que tu vai dar continuidade para ajudar este povo? O problema do povo vai acabar com tu e o povo vai ficar sem tu. Porque não dá para fazer a obra sozinho não, Moisés. Não dá. Aí a Bíblia diz que Moisés pegou o conselho de Jetro. Tá entendendo? E aí Moisés começou a escolher de cada tribo, né, pessoas capazes, pessoas nobres, inteligentes, com capacidades, entendeu? E aí, mesmo elas não tendo o Espírito de Deus, a Bíblia diz que Moisés transferiu a unção que estava nele para os 12, para ficar só numa unção, para ficar só numa visão, para ficar só numa autoridade, tá entendendo? E aí os 12 foi escolhido, e aí a Bíblia diz que Moisés reparte da mesma porção para eles, para dar continuidade, tá entendendo? Então, essa é o modelo, meu irmão, a importância do modelo dos 12 é entender que não dá para trabalhar sozinho, tem que ter uma equipe e valorizar cada um, dar o valor para cada um tem o seu talento, cada um tem a sua capacidade, tá entendendo? Cada um é estrategista em uma área, e aí a obra cresce, porque o fardo é dividido para os 12, e depois para os 24, e depois para os 70, e a obra vai crescendo, e aí vamos ganhando territórios, vamos avançando. Só fará história a equipe que se mantiver fiel e sair da rota de isolamento. Então não dá para fazer a obra de Deus sozinho, entendeu? Não dá, tem que ter uma equipe. Como aconteceu com Josué e Caleb, a geração conquistadora, podemos como equipe ser iguais a esses dois conquistadores que entraram para a história. Precisamos ser exemplo como aqueles que são referenciais e que são comprometidos. Os outros 10 espias da equipe de Moisés que trouxeram um relatório errado foram esquecidos, ou quando lembrados, a lembrança é feita de forma irrelevante. Tá entendendo? Então assim, Josué e Caleb foi, os discípulos com visão, meu irmão. Com visão.
que cria no poder do seu Deus, que não estava nem aí para os inimigos, mas o que importava era que o poder e a glória do seu Deus era maior. E eles, na visão de Deus, né, na visão do seu líder, porque o seu líder conhecia a Deus e eles foram treinados pelo líder que tinha intimidade com o poder de Deus. Então eles pegaram essa ousadia do seu líder e foram espiar a terra, e esse gigante aí é nada diante do nosso Deus. E aí eles desceram, vamos lá pegar lá o fruto da terra e mostrar para todo mundo lá o que está esperando por nós. Olha que terra deliciosa. Olha, nós é que vamos desfrutar dessa terra e não esses gigantes. Vamos botar eles para correr. E aí, líderes de visão, líderes de ousadia, líderes de autoridade conquistaram Canaã. E os espias, os 10 covardes, que deram credibilidade no medo, são citados como covarde. Oxe, seu abençoado. Terceiro ponto, gerando uma liderança modelo. Gerar um líder fala de um território a ser conquistado. Isso exige estratégias e clareza na mente dos que estarão envolvidos nesse processo, pois algumas dificuldades serão enfrentadas, tais como medo e falta de compromisso. Pois algumas dificuldades serão enfrentadas, tais como medo e falta de compromisso. Para gerar um líder de M12 é necessário saber tratá-lo, tendo consciência de que tudo o que falamos terá um peso muito grande em sua vida. Podemos atrair ou afastar nossos discípulos, líderes. Tudo dependerá de nossa boca. Então, se você tem uma equipe de 12 e sai da sua boca só negatividade, medo, aí você libera só palavra de incredulidade, de medo. Aí os seus 12, nós vamos morrer, o que será de nós? O que será de nós? Se o nosso líder está com medo, imagine nós. Não, o líder, da boca dele tem que sair o quê? Convicção. Deus é conosco, nós vamos vencer. Deus prometeu, Deus nos fez promessa. Não importa o que está acontecendo, não importa o que está vindo contra nós, Deus vai nos dar a vitória. Então da boca do líder tem que sair o quê? Convicção, ousadia, fé, certeza. Oxe! E tudo vai ser bem sucedido para o nome de Deus ser glorificado. Tudo que as pessoas mais querem é ser amadas. E como líderes, devemos isso a elas. Romanos 13:8. As pessoas que estão sendo abortadas e que necessitam da ajuda de um líder com uma unção específica para ajudá-las a nascer. Só um líder de êxito que possua frutos, caráter irrepreensível, que supra as necessidades de sua casa e dê bom testemunho, conquistará esse novo território. Então, nós temos essa missão, transferir amor para as pessoas, porque elas estão carentes de amor, e nós temos que ser um líder de êxito, com essas características, para que as pessoas, quando elas virem para próximo de nós,
elas possam receber, alcançar isso de nós, ok? E através dessas ações, atitudes, que nós cuidamos da nossa casa, que nós cuidamos da nossa família, que nós cuidamos da vida das outras pessoas, isso fará nós conquistar territórios. Fomos chamados nesse M12 para dar a cobertura necessária aos nossos discípulos, abençoando-os, motivando-os com palavras de ânimo e ajudando-os a enfrentar qualquer nível de adversidade que se levanta para paralisar as suas ações no reino de Deus, ou até mesmo retaliações do inimigo frente às suas conquistas. Em frente às suas conquistas, a equipe do M12 sempre deverá encontrar um líder, modelo, a referência, o respaldo, um estilo de vida a ser seguido. Então vai vir contra-ataque, irmão, vai vir retaliação, mas nós temos que ter o nosso foco, nós temos que ter um objetivo, e pode vir, meu irmão, o que vier, né? Como o meu caso, né? A minha esposa, o inimigo atacou com câncer, eu poderia esmorecer, né? Eu poderia esmorecer. A minha filha sendo gerada e tendo complicações e tudo, eu poderia ter esmorecido. Eu poderia ter culpado Deus, voltado para trás, vir para o mundo e etc. Mas não, Deus é comigo, Deus me fez uma promessa, eu vou vencer, esse é o meu objetivo, eu vou lutar, vou orar, vou conquistar, vou chegar lá. E eu lutando, mantendo a fé, mantendo o foco, mantendo a convicção que Deus é comigo, mantendo a convicção que Deus fez uma promessa, e eu lutando, permanecendo fiel e tudo e tal. As vozes do inimigo vinham e eu repreendia e tudo. Então nós temos que ser um líder convicto do que nós queremos. Nós temos que ser um líder de visão, não um líder que se amedronta, não um líder que se fica apavorado, amedrontado, não um líder frouxo que fica mijando nas calças com medo da mentira de Satanás, das ameaças de Satanás, aí se mija todinho. Vamos ser líder de êxito, de coragem, de visão, com testemunho para contar, irmão, não de testemunho. Eu quero contar aqui um testemunho. Quem quer ouvir o teu testemunho, mano? Quem quer ouvir o teu testemunho? As pessoas quer ouvir testemunho, que se aconteceu contigo, vai acontecer com elas. Porque testemunho, ela já está vivendo. Oxe. 3.1, sabedoria. O líder modelo, treinado na obediência, torna-se sábio para o bem e simples simples para o mal. O líder modelo treinado na obediência torna sábio para o bem e simples para o mal. Ele exerce a obediência e tem respaldo para exigi-la por causa do seu bom testemunho. Busca sabedoria no falar, no agir, nos seus discípulos e principalmente na resolução do julgamento de cada problema. Assim sendo, seus discípulos sentir-se-ão seguros com um líder modelo que sabe o que diz e o que faz. Então nós temos que ter sabedoria diante das situações, ter sabedoria diante das circunstâncias, pode algo vir contra você e você querer se desesperar, não, você tem que manter uma sabedoria,
Porque aí os seus discípulos, eles vão se aproximar de você e ver você preocupado, ver você sem atitudes por causa de uma situação, ele se desmorece também. O líder, se ele transmitir insegurança para os seus discípulos, os seus discípulos ficam desesperados, desmotivados. Lembra de Jesus no Getsemane? Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, Jesus mostrou para eles alguma insegurança, porque Jesus estava orando no Getsemane, sabendo que ia ser preso, e na sexta-feira ele estava orando, sabendo que naquele dia ele ia ser preso, sabendo que ele ia ser crucificado no outro dia, sabendo que ele ia ser morto no sábado. Ele mostrou insegurança. O que foi que ele mostrou? Pedro, Tiago, João, vem cá, vem aqui comigo. Fica aqui, me encobre de oração, porque eu vou orar ali. Eu vou orar ali no Getsemane, numa distância de um tiro. Então Jesus deixou os 3 discípulos, pediu cobertura de oração e ele foi orar. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alma dele estava angustiada até a morte. Mas ele não mostrou a angústia para os 3, porque senão os 3 iam ficar esmorecidos. O que foi que ele só pediu? Pediu cobertura de oração no momento de angústia. Então, no momento de angústia, o líder não pode mostrar que está angustiado, porque senão pode confundir a fé dos discípulos. Mas o que foi que a Bíblia diz? Que Jesus pede oração e vai orar na distância de um tiro, e ali ele chora sem Tiago e João ver ele chorando. Jesus não mostrava fraqueza, por mais que os 3 eram íntimos. Pedro, Tiago e João eram os 3 mais íntimos. E Jesus não mostrou fraqueza, Jesus não mostrou desespero e nem mostrou a sua angústia. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus lá no Getsemane, numa distância de um tiro, sozinho em Deus, ele estava angustiado até a morte, chorando nos pés do Pai, mas não chorando nos pés dos discípulos. Então o líder, ele tem que ter sabedoria nessa situação. Quando o líder está passando por situações, pelo aperto, por dificuldade, você tem que ter sabedoria para não desmotivar os seus discípulos. Você tem que pedir ajuda em oração, sim, mas mostre sabedoria, mostre uma postura. Quer chorar? Chore nos pés de Deus. Quer gritar? Grite nos pés de Deus, mas não mostre fraqueza para os seus discípulos, senão você pode acabar com a fé deles. 3.2, entendimento. Quando o discípulo é obediente, ele tem entendimento acerca do que acontece à sua volta. Porque a obediência o faz ter um só coração com um líder. Ele aprende a viver as doaces do ministério, alegrando-se com o que está acontecendo. Então tem que ter entendimento. A obediência, irmão, é melhor do que sacrifícios. Tem pessoas, vamos lá, o que adianta um discípulo comprar presente para o líder? O que adianta o discípulo fazer um jantar para o líder? O que adianta o discípulo fazer um almoço, chamar o líder para almoçar na sua casa, jantar na sua casa, comprar um presente para o seu líder, para agradar o líder? Aí quando o líder manda o discípulo fazer algo, o discípulo não faz. Os seus presentes, meu irmão, não vai cobrir a sua desobediência, não.
A sua desobediência vai causar tristeza no líder, porque o líder não vai conseguir andar com você, porque você não está conectado na mesma visão do líder. Então não adianta presentear, não adianta. O melhor que você faz, em vez de estar dando presente, demonstre a sua obediência. Demonstre que você é mais obediente do que estar dando presente sem ser desobediente. Porque o discípulo, ele tem que estar na obediência com o seu líder. Ele tem que andar na visão do seu líder. Ele tem que andar no mesmo propósito. Então não seja discípulo que dê dor de cabeça, tá entendendo? Ao seu líder. Procure entender qual é a visão do seu líder. Procure entender qual é o desejo do coração do seu líder. E ande nesse princípio, obedecendo a visão, obedecendo o propósito que há no coração do seu líder. O que ele precisa, esteja junto, obedecendo, fazendo acontecer junto com ele. E não sendo desobediente. Ok? 3.3, formação. Como modelo, o líder buscará na palavra ser referencial em obediência como Jesus, para que os outros possam aprender através do seu testemunho de vida. Também saberá que há uma grande nuvem de testemunhas que o seguem e que esperam a manifestação da vida de Deus em sua vida, para que assim possam imitá-lo em santidade e fidelidade. Torna-se então a forma que forma. Então eu como líder, eu tenho que buscar a presença de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, obedecer a Deus, honrar a Deus, honrar a minha liderança. E eu fazendo isso, as pessoas vão ver de fato que Deus vive em mim, de fato que eu sou obediente a Deus, de fato que eu sou honesto à palavra de Deus. Então eu me torno uma forma que elas serão formadas pela mesma unção na minha vida, elas serão formadas pela mesma autoridade na minha vida, elas serão formadas pela mesma sabedoria em minha vida, elas serão formadas pela mesma sabedoria na minha vida. Tá entendendo? Então, quando eu obedeço, busco a Deus, honro a Deus, vivo um exemplo de vida, eu me torno uma forma que as pessoas que vieram até a mim, elas serão formadas na mesma imagem, na mesma característica. Por isso que às vezes tem discípulos que se tornam parecidos com o líder. Você vai ver na Bíblia, quando Pedro nega Jesus, as pessoas olharam para Pedro e dizem assim, tu anda como eles e fala como ele. Elas identificaram que Pedro era discípulo de Jesus, porque ele era parecido, ele falava, andava e se vestia como Jesus. E quando elas disseram, tu fala como ele, tua aparência, tuas vestes é como a dele. Aí Pedro disse assim, mentira tua. Começou a falar palavrão, dizendo que era mentira, que ele não era um dos discípulos de Jesus, nem viu ele, nem andava com ele. Então por quê? Porque Jesus, como obediente ao Pai, numa obediência até a morte, irmão. A obediência, ela é até a morte. Jesus obedeceu ao Pai até a morte, morte de cruz. Então, quando Pedro se aproxima de Cristo, ele foi formado na mesma forma, na mesma unção, na mesma autoridade, no mesmo Espírito,
e ele ficou parecido com o seu líder. Então, quando o discípulo ele anda nesse princípio de obedecer, de olhar para o líder, se espelhar no líder, então ele é formado e ele se torna parecido. As pessoas olham para ele e dizem: olha, tu prega igual ao teu líder, tu fala igual ao teu líder, tu anda igual ao teu líder, tu se veste igual ao teu líder, tu é fiel igual ao teu líder, tu é obediente igual ao teu líder. Está entendendo? Então, nós, quando obedecemos, honramos, praticamos verdadeiramente a fé na palavra, então nós somos uma forma que forma pessoas igual a nós. Compreende? 3.4, cobertura. A cobertura é a proteção, a segurança está debaixo de cobertura, é estar na bênção do Senhor. Não há dificuldade de se gerar uma equipe. Quando o líder modelo entende que necessita viver submisso, reconhecendo que tem sobre si a cobertura do Altíssimo Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombras ou variações de dúvida. Tiago, capítulo 1, 13. Assim, sendo o líder, dá aos discípulos aquilo que recebe da parte de Deus, não deixando-os a mercê de lobos devoradores, de raposinhas ou de mercenários, mas enfrentando com o escudo da fé os dardos inflamados do maligno. Então nós precisamos de uma cobertura. Nós precisamos estar coberto de uma cobertura espiritual. Nós temos, não dá para fazer a obra de Deus sem estar debaixo de uma autoridade que nos cubra, porque nós, na obediência de Deus, debaixo da sua obediência, debaixo da sua autoridade, nós estamos protegidos. E aí, quando vier o mal contra nós, há uma blindagem que nos protege. Por quê? Porque o poder de Deus nos cobre. E cobre o líder. O poder de Deus cobre o líder. E os discípulos é coberto pela essa atmosfera de poder, por esta nuvem de autoridade. Também, quando o discípulo está debaixo da autoridade do líder, esta nuvem de autoridade protege os seus discípulos, porque o líder está debaixo de uma cobertura de Deus, e Deus libera uma atmosfera de glória, de poder, de autoridade para proteger os discípulos que se achegam ao líder. Então nós temos que estar debaixo dessa cobertura espiritual. Então, como tem muitos líderes que não têm cobertura, irmão. Como? Porque são líder, mas vivem pecando. São líder, mas vivem se prostituindo. São líder, mas são infiel. Então ele não tem a cobertura de Deus. Por quê? Porque eles vivem no pecado. São líder, tem igreja, tem pessoas que ainda são seguidores deles, mas ele mesmo não tem a cobertura de Deus. E se ele não tem a cobertura de Deus, como é que aqueles discípulos terão a cobertura se ele não está coberto pela cobertura de Deus? Então, como é que você vai proteger os seus discípulos se você vive em pecado como líder? Então você, como líder, tem que ter a cobertura de Deus, obedecendo a palavra, ter a cobertura do seu líder, e você, como líder, cobrirá os seus discípulos. Está entendendo? Então nós temos que ter esse entendimento, né? A cobertura é uma proteção, a segurança
Estar debaixo de cobertura, estar na bênção do Senhor. Vamos lá, 3.5. Correção em amor. Correção em amor. Uma boa consolidação só será bem sucedida se o líder modelo amar. Os seus discípulos devem se lembrar que a correção não é punição. Corrigir é instruir o caminho certo, consertar, advertir. Temos que tomar cuidado para que as nossas correções não sejam muito duras sem amor. Um discípulo, quando consolado, torna-se produtivo, porque recebeu cura em sua alma. O erro das pessoas não pode ser uma ofensa para nós, pois também erramos. Os erros são para serem corrigidos. Quando ministramos correção em amor, há conserto. Um líder modelo não pode esquecer jamais que a sua luta não é contra a carne ou sangue. Deve buscar a ovelha perdida, que arrependida somente precisa de alguém que leve as cargas com ela. Salmos 119, versículo 176. Então, quando tem discípulos que eles começam a dar problemas e tudo e acaba até se afastando, então o líder ele tem que ter o amor de corrigi-lo para não perder, corrigir com amor para não perder. Tem muitos que acabam se afastando por completo. Já aconteceu na minha célula, vários discípulos que se afastaram, né? E mesmo afastado, né, eu criava situação, né, para andar com ele e conversar. Olha, não dá para você viver sem Deus, não dá para você viver afastado de Deus, porque você tem um chamado, Deus tem uma obra na sua vida, Deus ele tem algo grande para você, o inimigo está tentando manter você fora da presença de Deus. E eu tentava passou 2 anos, irmão, 2 anos com esse discípulo, afastado da célula, da igreja, dos caminhos do Senhor. E aí eu lutando, perseverando, para não abrir mão, esquecer, abandonar. E quando tinha célula, né, eu orava por eles, junto com a célula. Vamos orar aqui pelo fulano, pelo ciclano, para Deus visitar. Então assim, nós mesmo vamos passar por isso, nós vamos perder discípulos, mas quando nós perder, temos que ter o amor de buscá-los. É bem verdade que tem muitos que se escondem, mas você tem que ter a estratégia de continuar orando, de continuar profetizando, porque o inimigo ele quer segurar nossas almas, segurar as vidas, prender elas, amarrar elas, aprisionar elas. E aí você tem que estar, porque a nossa luta não é contra elas, a rebeldia delas, mas é contra os demônios que colocam elas contra nós. E aí nós temos que lutar contra os demônios, quebrar as forças dos demônios, destruir as obras dos demônios. Tá entendendo? E aí a gente poder, quando nós vê que tem discípulo com problema, tentar o máximo falar com amor. Se elas decidirem largar a fé, abandonar a fé, não desista, tente o máximo que você puder, orando, chorando, fazendo voto, campanha, para tentar atraí-la, buscá-la, visita, tá entendendo? Para tentar o máximo que puder. Tem pessoas que é igual o filho pródigo. O pai não foi atrás, mas o pai tinha uma esperança dela voltar. Tem pessoas que, se você for atrás,
vai piorar, elas não vão querer dar atenção, conversar. Então, há uma estratégia que você tem que ter. Tem pessoas que de fato ela não vai querer receber sua visita. Tem pessoas que de fato ela não vai querer conversar, mas tem outras que são mais humildes, que a sua visita para ela será, né, agradável. Entendeu? Então você tem que distinguir qual tipo de pessoa você vai lidar, mas sabendo que você tem que corrigir com amor. Entendeu? Para tentar não perder elas, ok? Vamos lá, 3.6, orientação. Todos nós precisamos de um líder que nos mostre o caminho correto, que nos ensine a caminhar com Jesus para sermos abençoados. Debaixo da orientação, os milagres acontecem. Jesus não quer que nem as sombras fiquem de fora. Ao realizar milagre dos pães e dos peixes, houve uma grande multidão e nada se perdeu, porquanto os discípulos recolheram as sobras. Há discípulos que podemos ver como sobejo, mas eles serão levantados entre o M12 da primeira, segunda, terceira e quarta geração, e serão extremamente comprometidos. Os 12 não serão descartáveis, mesmo diante das dificuldades. Tudo o que precisam é de orientação pelos princípios da palavra de Deus. Então, em nenhum momento, né, Jesus dispensou as sobras. Quando ele multiplicou os pães, né, que ali sobrou, a Bíblia diz que sobrou várias sobras de pão, e os 12 foram acolhendo ali, acolhendo, e juntaram 12 cestos que sobravam. Então Jesus ele não é um líder que dispensa sobras, entendeu? Ele cata o máximo que ele pode. Então assim, nós temos que ter essa capacidade de orientação, né? Todos nós precisamos de um líder que nos mostre o caminho correto, que nos ensine o caminho com Jesus para sermos abençoados. Debaixo da orientação, os milagres acontecem. Então, quando nós temos um líder que nos orienta, o milagre acontece. Não dá para fazer as coisas só, precisamos de orientação. Eu tenho um discípulo, eu tenho vários discípulos que uns poucos vêm me pedir orientação, outros não, segue a sua vida só, faz as suas coisas na sua direção, na sua visão e tudo. Mas aquele que vem, liga para mim, me pede conselho, me manda um zap e me pede uma orientação, quando eu dou a orientação, na outra semana ele já manda um zap contando o testemunho. Teve um discípulo que não tinha dinheiro e queria comprar um ponto que fechou para colocar o comércio dele, e ele não tinha dinheiro. Aí ele ligou para mim e disse assim: meu líder, eu estou com um ponto aqui com a minha mercearia, etc., mas aonde eu estou não estou vendendo muito. E aí tinha um comércio no outro lado da rua que o ponto lá é movimentado, está fechado, eu não tenho dinheiro para comprar. E aí, meu líder, eu estou com desejo de comprar aquele ponto. O que o senhor me orienta? Eu orientei: vá lá naquele ponto, profetize que é seu, declare que o senhor lhe dará recurso financeiro para você comprar. Deus colocará dinheiro nas suas mãos e você vai comprar. Profetize, declare. Se você desejou, se você almejou, então foque no ponto.
mesmo sem dinheiro. Foque no ponto, declare, profetize e fale com o dono. Pergunte se o dono vende para você parcelado. Faça um acordo com o dono. E aí ele obedeceu. Ele entrou em contato com o dono, disse que estava interessado de comprar, e o dono disse que ia pensar. Passou 2 semanas, ele sem nenhum tostão. O dono disse que ia vender para ele. E aí ele pegou e disse que não tinha dinheiro para comprar, mas queria o ponto. E aí, debaixo da direção, do orientamento que ele pediu, o líder, meu irmão, milagre aconteceu. Ele vendeu o ponto para o meu discípulo. O meu discípulo levou a mercearia para lá e a venda aumentou e ele conseguiu comprar, meu irmão, o ponto. Está entendendo? Debaixo de uma orientação. Então, quando o líder dá uma direção, um orientamento e você obedece, o milagre acontece. Conclusão: fazemos parte de uma geração que tem a unção de conquista para estabelecer o resgate da nação e alcançar os que foram e hoje não são, e os que nunca foram, mas serão. Nosso chamado, assim diremos, é para modelo. Somos a forma que forma. Somos a forma que forma. E não podemos de maneira nenhuma recuar. Traremos dessa maneira uma multidão à casa do grande rei. Se formos fiéis à visão que temos recebido, essa fidelidade forjará em nós o caráter de verdadeiros guerreiros e resgatadores. E uma coisa é certa: onde há fidelidade, há conquista sempre. Se há fidelidade, meu irmão, se há fidelidade, haverá conquista sempre. Se você não está tendo conquista, reveja o seu conceito. Se você não está conseguindo ampliar os seus negócios, se você não está conseguindo enlarguecer a sua tenda, então reveja os seus conceitos. Porque, meu amigo, se há fidelidade com Deus, se há fidelidade com a palavra, se há fidelidade com o líder, se há fidelidade com a família, meu amigo, é garantido a vitória sempre. Se você não está tendo conquista, se a sua vida não está enlarguecendo, a tenda da sua vida não está enlarguecendo, reveja onde você está sendo infiel. Porque onde há fidelidade, há conquista para sempre. Pai querido, muito obrigado por mais esta lição, meu Pai, a lição 7ª. Muito obrigado, em nome de Jesus. Nós agradecemos o Senhor por esse entendimento. Que o teu nome seja louvado e glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Dá glória aí. Oxi.